Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Mas não me estou ouvindo. Essa caixa está baixa. Está dando para ouvir? Então tá bom. A paz de Cristo? Uma boa noite. Boa noite. Na graça do Senhor. Que maravilha, né? Mais uma quinta-feira, mais um grupo de oração depois das férias, não é? Que graça de Deus. Quem tem um tempão que não vem no grupo de oração e apareceu hoje assim para dar um oi para Jesus, levanta a mão aí. Sejam muito bem-vindos, viu? Bom filho, a casa do Pai retorna, sejam bem-vindos. Que o Senhor continue cuidando dos seus caminhos, te guardando. E nessa noite, nessa quinta-feira, como nós estamos vivenciando a novena de Pentecostes ainda, nosso tema da nossa pregação é Sereis minhas testemunhas. É o tema do 7º dia da novena de Pentecostes. Nós já experimentamos muitos temas, muitas palavras que foram anunciadas, falando sobre o Espírito Santo de Deus. E hoje, de uma maneira especial, o tema é Sereis minhas testemunhas. Seremos cheios do seu Espírito. Vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. E eu fiquei muito feliz, até, de certa maneira, com tanto egoísmo, na hora que eu ouvi falar, eu quero pregar. Meu coordenador é bonzinho, falou, tá, eu deixo. Foi, Lula. E nós rezávamos, é interessante, né? Como não decoro a sequência, nós estávamos rezando no núcleo, que acontece toda semana antes do grupo. E aí o Senhor deu uma profecia, que falava assim: desejo que os meus filhos sejam mergulhados no Espírito Santo. E aí depois que nós pegamos o tema para ver que era o batismo do Espírito Santo. Eu falei, oh, glória a Deus. E aí então, nesse dia de hoje, nessa pregação, nós vamos compreender que da graça, da experiência do Espírito Santo, você tem algo a falar, você tem um conhecimento. Não é assim? Quem já ouviu falar do batismo do Espírito Santo, levanta a mão aí. Já ouviu falar, não falou? Já ouviu falar. Quem já foi batizado no Espírito Santo, levanta a mão aí. Glória a Deus. Seu batismo foi quando você era pequenininho, sua mãe pegou você lá e deixou o padre jogar aquele tanto de água na cabeça? Não foi? Foi não? Não foi ainda não? Ah, tá, entendi. Você está falando de outro batismo? Fora esse que você teve quando você era um bebezinho? Nós conhecemos então pouco quando nós falamos desse batismo que é feito sacramentalmente pelos sacerdotes, quando pequenos. Ou talvez alguns já estão até grandinhos, né? Conhecemos pouco. Mas aquele batismo, aquele que é submetido a submerger, a mergulhar, a ficar encharcado, esse é aquele que o Senhor quer nos revelar de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária hoje. Por quê? Quando eu comecei na Renovação Carismática Católica, há 9 anos e meio atrás, exatamente 9 anos e meio atrás, eu lembro que eu sentei bem nesse primeiro e no segundo banco aqui, e um rapaz, um jovem, conduzia um momento de oração, e ele pedia o Espírito Santo, ele pedia esse batismo, ele pedia fogo, ele pedia água ao mesmo tempo, ele pedia tudo que o Espírito Santo podia dar. E eu comecei a rezar, e eu fui envolvida pela oração, pela intensidade e pela experiência que ele transmitia, pelo testemunho. Sabe quando você olha uma pessoa e assim ela está, na hora que você chegou ela estava de um jeito, daqui a pouco no meio da oração ela está totalmente diferente? Não era como se fosse só, ela tinha algo de diferente naquela pessoa que me chamava tanta atenção. E pelo que ele vivia, pelo jeito que ele rezava, pelo que ele fechava o olho, ele falava, levantava o braço, aquilo foi tomando conta de mim e eu comecei também a fechar os olhos e comecei a rezar. Do jeitinho que ele fazia, eu fazia. Do
dia que ele rezava, eu rezava. Não sei nem se era a mesma coisa para mim, mas eu pedia. E eu tive uma experiência forte com a graça do Espírito Santo. Essa graça que, então, no profundo conhecimento desta graça, nos leva a uma vida de santificação. Esse é o batismo do Espírito Santo que nós queremos falar agora. E hoje, depois de 9 anos e meio, aqui estou no grupo de oração, com a graça de Deus, no grupo de oração Senhor Jesus, onde eu comecei. Eu venho experimentar de novo a graça que eu experimentei naquele dia, com aquele rapaz, que se chamava João Paulo, não se chama, né? Não mora nas cidades hoje. Com João Paulo, eu vim buscando a mesma graça, quinta-feira por quinta-feira, segunda por segunda, e todos os encontros, eu venho buscando a mesma experiência que eu tive naquele dia, neste grupo de oração. E o Senhor tem sido fiel. Ele diz que aquele que pede, Ele daria. E todas as vezes que eu pedi, o Senhor tem sido fiel. Então nós veremos hoje, nessa noite, nessa pregação, 3 pontos. O primeiro, que é o batismo no Espírito Santo. Segundo, a reação e os frutos da espiritualidade de Pentecostes. E terceiro, sereis minha testemunha. Então, nesse primeiro momento, eu quero pedir que o seu coração se abra para essa promessa do Senhor se cumprir no meio de nós, na sua vida. Essa promessa do Espírito Santo se derramar no meio de nós e de uma maneira extraordinária nessa noite, sermos submersos, nos submergir nas águas do Espírito Santo. Porque a promessa foi que o coração de Deus desejava que todos nós fôssemos mergulhados na água viva do Espírito Santo. A promessa foi dada na segunda-feira. Hoje, quinta-feira, dia do grupo, a promessa se cumprirá. Toma posse dessa promessa, assim como eu estou tomando. A promessa se cumprirá nessa noite. Seremos encharcados pela graça do batismo no Espírito Santo. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Vou pegar emprestado. O que é batismo do Espírito Santo? Quem pode me falar aí? Pega a palavra lá em Atos, capítulo 1, no versículo 4. O que seria então o batismo do Espírito Santo? Vamos entender então a história dos apóstolos. Até então eram discípulos, depois se tornaram apóstolos. Seguiram Jesus, acompanharam o Senhor. Viram o Senhor morrer na cruz. Experimentaram Jesus ressuscitando. Tiveram também a oportunidade de levar mais uma chamada de atenção de Jesus, porque quando o Senhor voltou, eles estavam lá pescando, querendo voltar à vida velha. Jesus deu um puxão de orelha e falou: ó, presta atenção. E aí Jesus ainda fala assim para Pedro, né? Porque ele pesca a noite inteira e não consegue nada. Lança as redes a noite inteira e não consegue nada. Aí Jesus vira para ele e fala assim: lança a rede agora aí, que eu quero comer, eu vim para jantar também. E a palavra que nós vamos ler agora já começa assim. Atos 1, no versículo 4. Amém? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam. Alguém perguntou qual é a passagem? Atos 1, versículo 4. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ires restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós
Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com os seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Amém. Lucas então vem narrar essa passagem, esse momento em que Jesus diz então aos apóstolos, dá uma ordem: não saia daqui, fiquem aqui, neste lugar, porque a promessa do Pai se cumprirá. E quando foi feita essa promessa? Quem sabe me dizer? Quando foi lançada a promessa? Lá em Joel, no Antigo Testamento, um dos profetas vai anunciar um oráculo, porque ele era ungido para isso, para anunciar. Ele vai dizer que haverá um tempo, né? Ele vai falar assim, né? Deus me dá ordem e o Senhor vai derramar o seu Espírito Santo. Nessa profecia, nessa promessa, vai dizer assim, que os jovens vão ter visões, os anciãos sonharão, mas todo aquele receberá do meu Espírito Santo, os escravos, servos, filhos, todos aqueles receberão do Espírito Santo. A promessa foi feita então em Joel, pela boca do profeta Joel. Mas o próprio Cristo dizia aos apóstolos que haveria um momento em que ele iria ao Pai, mas eles não ficariam órfãos. Então o Senhor estava anunciando que o Espírito Santo viria. Mas como saber a hora e o momento em que o Espírito Santo chegou, se eles não conheciam o Espírito Santo? Se eles não tinham tido ainda a intimidade, a experiência com o Espírito Santo, porque os apóstolos experimentaram o batismo de João, onde João lá derramava água, né, sobre a sua cabeça. Hoje para nós é assim, mas antigamente então era mergulhava, né, submergia dentro da água, para que fossem lavados do pecado. Isso só depois do seu arrependimento. Arrependiam dos pecados, mergulhavam e saíam como purificados. O próprio João Batista vai dizer, né? Eu batizo em água, mas virá aquele que é maior do que eu, que vos batizará no fogo. Mas os apóstolos não compreendiam e não entendiam, porque não sabiam como era o Espírito Santo. Mas, como obedientes que somos, aguardamos e esperamos. Então, a primeiro momento, o que eles tinham de entendimento de batismo no Espírito Santo, de experiência, vamos dizer assim, era o batismo que João Batista teria realizado com eles, que é o batismo que nós conhecemos, o batismo sacramental, não é assim? Existem 2 tipos de batismo? Existe? Não, um só, não é? E batizamos por quê? Para quê? Não tem uma passagem que Nossa Senhora vai apresentar o menino Jesus no templo? É como se fosse um momento de apresentação. No batismo sacramental, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do Pai. Recebemos o espírito de adoção. Assim também podemos entender que nesse momento nós somos inseridos a uma vida em comunidade. Eu faço parte da comunidade cristã. No outro momento, o batismo do Espírito Santo é como uma experiência do próprio Espírito Santo. Não há 2 batismos, mas há o batismo sacramental, onde nos colocamos como filhos de Deus, e há o batismo do Espírito Santo, que é de fato a experiência com esse Espírito Santo que nos faz ser filhos do Pai. É como se eu recebesse, Lula falava semana passada, não é assim? Um presente que ficou guardadinho aqui. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que desembrulhar o presente
essa experiência é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu ouso dizer que aquele que vive somente o batismo sacramental é um cristão. Após a experiência, então, com o Espírito Santo que há nele, que habita em si, é outro cristão. É a história da Gabi velha, no passado, e a Gabi depois da experiência. E então esse batismo, essa experiência com o Espírito Santo se dá de que maneira? Vou fazer porque foi assim que eu vi. Lula ficou com dó de olhar, mas vai dar, né? Ó, esse é o Espírito Santo. Repara a rodada não, já porque esse bom estava sujo. Mas esse é o Espírito Santo. Água viva, pura. E aí nós tivemos então um conhecimento, porque fomos batizados. Recebemos o Espírito Santo. Mas ao longo da nossa experiência cotidiana com o Espírito Santo, em cada momento da nossa vida, antes da infusão, do batismo, a nossa experiência ela se torna assim, ó. Pronto. Fiquei aqui, ó. Nas margens. É como se eu estivesse na margem do rio. A água está me convidando a entrar, mas eu não tenho coragem. Aí eu vou caminhando só em volta da margem, né? Bato o pezinho um pouquinho, dou uma entradinha assim até o joelho, depois eu saio de novo, volto. Mas eu não tenho coragem de ir e lançar dentro do rio. Talvez até por precaução. E aí então nossa experiência no cotidiano é essa aqui, ó. Ser batizado? Sim. Você recebeu a Espírito Santo? Recebi. E assim. Aí um belo dia você entrou num grupo de oração e o povo do grupo de oração clamava o batismo do Espírito Santo. Ou você pode entender como efusão do Espírito Santo, ou derramamento do Espírito Santo, como seu coração entender melhor. Teve um tempo na igreja que pedia que não falasse batismo, porque o povo não compreendia, achava que era outro tipo de batismo. Então a gente falava efusão do Espírito Santo. Mas vamos entender assim. Eu entrei no grupo de oração e aí começaram a clamar e pedindo esse Espírito Santo, essa experiência de Pentecostes. E aí então foi um momento em que eu comecei a pedir. E foi naquele momento que eu fui pedindo, e eu fui então entrando nas profundezas do rio. Aí eu fiquei assim, submerso. Me submergi, quer dizer que eu fui até o fundo, até a profundeza. Eu fui com tudo, em tudo aquilo que Ele podia me dar. Aí saí do grupo de oração e fui para casa, cheio da graça do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Transbordei. Todo mundo perguntava: o que você tem? Está numa alegria nível de uma experiência, viu? Gabi que estava aqui era uma coisa. Gabi que conheceu Jesus ontem no grupo de oração é outra. E foi, passou a semana inteirinha. Deu na outra quinta-feira, a Gabi como é que foi? Pouquinho, né? Voltou a ficar na margem, né? Aí eu tinha vontade de era bom, eu nem sabia o que era, eu vou de novo. É igual o grupo de oração que parece que o povo não fazer isso, né? Vem Espírito Santo, o povo só vive disso, né? Vem Espírito Santo. Toda quinta-feira o povo fala: vem Espírito Santo. E encheu de novo, ficou de novo submerso, cheio, transbordando, voltou para casa. E aí já chamou a atenção do marido. Aí o marido quis experimentar e saber o que estava tendo naquele grupo de oração. Deve ser que o pregador é bonito. Vou lá para saber, vou conferir. E aí foi desgastando, foi dando para o outro, foi transbordando. Na outra quinta-feira. Mas vai chegar um tempo que só na quinta-feira, de quinta em quinta-feira, não é o suficiente, viu? É preciso todos os dias. Não é assim? Enfim, para compreendermos a nossa experiência, então, com o Espírito Santo. O que é o batismo? É isso.
É uma experiência concreta, uma experiência extraordinária que eu tenho com o Espírito Santo. Que não vai depender do outro, mas vai depender da minha entrega a Jesus Cristo. Um outro ponto. Qual a reação então? Houve uma ação. A minha ação foi então me decidir a buscar e conhecer. A deixar-me ser então transbordada por esse Espírito Santo. Qual foi a ação então? Os frutos da espiritualidade de Pentecostes. Pega lá em Atos 2. Só vira a página aí agora. Virou a página? Atos 2, versículo 1. Amém? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. E encheu, transbordou toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que interessante, só do versículo 1 ao 4. Encheu, e depois no versículo 4, ficaram todos cheios. O Espírito Santo não vem em quantidade pequena, não. Ele vem em grande quantidade, ele vem em abundância. À medida que nós pedimos e nos entregamos, é à medida que o Espírito Santo vem agir. Por isso eu falo, aquele que pede muito, recebe muito. Aquele que pede pouco, vai receber pouco. Essa não é a vontade do Pai. Então ficaram todos cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. Essa espiritualidade de Pentecostes. Eles todos eram batizados pelas mãos de João para remissão dos pecados. Todos foram, todos passaram. Mas chegou um momento em que aquela experiência de conhecer então esse batismo precisava ser concreta. Eu não quero ficar voltando e repetindo, talvez você já ouviu, mas só para te entender, olha o processo. Vou falar, por exemplo, de Pedro. Pedro, Jesus passou, bateu o olho em Pedro. Pedro estava pescando, porque ele era pescador, pai de família, bronco, grosso, analfabeto, rude, só sabia pescar, levar comida para casa, voltar e pescar. Não sabia fazer isso. Jesus vai passando, olha para Pedro. O povo olhou um pecador. Jesus olhou e viu um papa.